Este é mais um programa Diálogos sobre a Vida, que eu, Marcos Rezende, e meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o tema desse nosso encontro é ensinar e aprender, um tema da maior relevância, inclusive porque o Krishnamurti se dedicou muito à educação, fundou várias escolas, e nós vamos refletir juntos sobre isso hoje. Então, o tema de hoje eu acho que é um tema fascinante, porque a educação sempre foi uma grande preocupação do Krishnamurti. Ele vendo a situação em que nós estamos, né, a situação em que o mundo está repleto de violência, de guerras, de desamor, de separatividade e também de uma postura pouco cooperativa entre as pessoas, que vem desde a educação. Então, ele, graças à sua observação, que ele era uma pessoa muito atenta, muito observadora, né, ele percebeu que, para que fosse possível uma transformação radical na maneira que nós vivemos, na maneira que as famílias vivem, na maneira que as pessoas vivem, somente pela educação nós poderíamos realmente criar uma verdadeira revolução. Revolução essa que tem que começar no interior. Só que todos nós percebemos que as pessoas mais velhas têm mais dificuldade de aceitar a mudança. Elas estão mais apegadas a tudo aquilo que elas acumularam ao longo da vida. Elas têm dificuldade em dar uma guinada na sua maneira de viver, enquanto que os jovens são muito mais maleáveis. Vocês veem que, hoje em dia, os maiores líderes, os grandes líderes espirituais da atualidade, têm dado muito foco nos jovens. O Dalai Lama, né, que lançou essa campanha que nós temos falado também, que é a Revolução da Compaixão, totalmente voltada para os jovens. O Papa Francisco, né, que está desenvolvendo uma linda campanha, que é a Economia de Francisco, também ele está convocando os jovens para pensarem juntos qual seria o tipo de economia que nós poderíamos ter que propiciasse uma inclusão social, uma valorização do homem e não a busca apenas pela satisfação, pelo acúmulo, que tanto mal tem trazido para a nossa sociedade. Então, Krishnamurti ele levou assim um bom tempo da vida dele, não só fundando, mas cuidando das escolas. Ele selecionou alguns locais onde ele sentiu que havia um potencial adequado para desenvolver esse trabalho educativo e, ao longo da sua vida, até a sua passagem, todo ano ele passava nas escolas e conversava com os professores, conversava com os estudantes, tentando despertar neles essa visão de mundo unitária, essa visão de mundo cooperativa. E isso é uma coisa fundamental, né? Então, eu, assim, com essas primeiras palavras, eu devolvo para o Marcos para ele trazer alguns pensamentos de Krishnamurti sobre educação. Então, eu vou falar primeiro sobre educação e depois sobre o significado de aprender, né? Então, ele fala assim: educação não significa apenas adquirir conhecimentos, nem coligir e correlacionar fatos. É compreender o significado da vida como um todo. Mas o todo não pode ser alcançado pela parte. O objetivo da educação é criar seres humanos integrados e, por conseguinte, inteligentes. Podemos tirar diplomas e ser mecanicamente eficientes, sem ser inteligentes. A inteligência não é mera cultura intelectual, não provém dos livros, nem consiste em jeitosas reações defensivas e asserções arrogantes.
Então, vocês vejam que ele relaciona a educação com esse despertar da inteligência, né? Que não é acumulação de informação, necessariamente, né? Hoje em dia, com os computadores, você vai no Google, você acha tudo, você não precisa ficar carregando informação, né? Agora, a inteligência é algo bem diferente. Olha o que ele fala. O homem que não estudou pode ser mais inteligente do que o erudito. Fizemos de exames e diplomas critérios de inteligência e desenvolvemos mentes muito sagazes que evitam os problemas humanos vitais. Inteligência é a capacidade de perceber o essencial, o que é despertar essa capacidade em si próprio e nos outros, eis em que consiste a educação. Então, isso aqui é fantástico, né? Inteligência é a capacidade de perceber o essencial, o que é despertar essa capacidade em si próprio e nos outros, eis em que consiste a educação. Então, você vai ver que não é uma educação informativa, não é decoreba para a prova. Quantas e quantas fórmulas de química nós decoramos, hein, Edu? Esquecemos todas, hein? E aquelas equações de trigonometria também? Quanta coisa. Você falando isso, me lembro que quando eu estava na escola, era tanto decoreba que era uma coisa assim, impressionante, né? A tabuada é o mínimo básico, mas a gente decorava coisas assim absurdas. Me lembro que eu tinha que decorar todos os objetos, né, que compunham a fronteira do Brasil com os outros países. Então, era rio, montanhas, tal. Tinha que saber de cor todas, assim, os acidentes, né, geográficos que compunham a fronteira do Brasil. É uma coisa totalmente inútil, né? Quando você vai aplicar na sua vida uma informação, né, que é o rio tal, ou lagoa tal, ou montanha tal, que está separando o Brasil da Bolívia, da Venezuela, ou da Argentina. Isso é algo assim que não faz sentido. Na hora que você quiser, você vai no dicionário. Antigamente era o dicionário, agora é o Google, né? E obtém na hora essa informação. E muitas vezes, como você disse, as questões mais importantes da existência, dizer, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, como é que nós podemos colaborar para criar um mundo mais justo, um mundo mais cooperativo. Isso tudo é esquecido, porque o foco da nossa educação tem sido obter sucesso. Essa é a grande meta: sucesso passando no vestibular, sucesso conseguindo um bom emprego, sucesso ganhando muito bem, tendo uma conta bancária recheada. Então, tudo isso aí, né, tendo poder, né? Então, tudo isso aí são as metas que as pessoas aprendem a valorizar na escola. Então, as crianças, elas são, de certa maneira, corrompidas na escola. Elas são formatadas, enquadradas para pensarem de uma maneira totalmente distorcida e esquecem, como você falou, Marcos, o essencial, não é? Pois é. Vou ler mais um pouquinho aqui do nosso amigo Jiddu Krishnamurti. Sem uma integral compreensão da vida, os nossos problemas individuais e coletivos só tenderão a crescer em profundidade e extensão. O objetivo da educação não é o de produzir simples letrados, técnicos e caçadores de empregos, mas homens e mulheres integrados, livres de todo temor, porque só entre tais entes humanos pode haver paz perene. Então, produzir homens e mulheres integrados, que compreendam a si mesmos, né? Que sejam harmonizados, que não vivam em perene conflito, em perene luta consigo mesmo e com os outros, né? Como é que você Olha o que definia, Marcos? O que vem a ser um ser integrado? um ser integrado, ele chega a falar aqui quando há uma vou ler um outro trecho aqui, que ele fala sobre isso aqui.
Se a vida tem um significado mais alto e mais amplo, que valor tem a nossa educação se nunca descobrimos esse significado? Podemos ser superiormente cultos. Se nos falta, porém, a profunda integração do pensamento e do sentimento, nossas vidas são incompletas e contraditórias. Então, o ser humano integrado, aquele que tem essa integração do pensamento e do sentimento, que ele não quer uma coisa e faz outra, vive em conflito, não compreende a si mesmo, é um ser reativo, né? Quer dizer, na verdade, a nossa vida, nosso eu, nosso ego psicológico, ele tem um monte de personagens. Ele tem o bonzinho, o educado, ele tem o raivoso, o irritadiço, o que se acha bacana, ele tem o humilde, que se acha humilde, né? Quer dizer, a gente tem tantos fragmentos na consciência e cada hora um desses fragmentos toma o microfone, vamos dizer assim, para agir de alguma maneira, né? Então, o ser humano integrado é aquele que todos esses fragmentos contraditórios são percebidos em conjunto. E aí eles perdem a força inconsciente, né? Mas só mais uma aqui sobre educação. Deixa eu comentar sobre essa questão da integração, que eu acho que é uma questão realmente fundamental. A maneira como nós temos educado as nossas crianças gera a fragmentação, porque as crianças não são escutadas. Quer dizer, o instrutor, o professor, ele tem como meta levar conhecimento para dentro da cabeça das crianças. É como se as crianças fossem um livro em branco que tivesse de ser preenchido com uma quantidade enorme de conteúdo, sem respeitar a individualidade de cada criança, sem respeitar que cada uma tem uma forma diferente de aprender, sem dar uma atenção particular para cada ser e verificar qual o ritmo que aquela criança está preparada para receber no aprendizado. Mas o que é pior é que as crianças são formatadas, como eu dizia há pouco, para seguirem um determinado caminho, que é aquele caminho que a sociedade como um todo, os interesses econômicos e as tradições, até mesmo as tradições religiosas, preconizam, às vezes violentando a natureza interior da criança ou do jovem. Então, às vezes não, muitas vezes, os educandos, né, tanto as crianças como os jovens, eles são obrigados a aceitar determinadas maneiras de ser, porque senão eles são punidos, eles são tolhidos na sua liberdade, são tolhidos na sua criatividade, como se a sua opinião, a sua visão de mundo não importasse. Que o importante seria apenas poder repetir aquilo que o instrutor está transmitindo. A educação, não só de Krishnamurti, mas a educação que os grandes líderes, como Dalai Lama e Papa Francisco e outros também estão promovendo, uma educação inclusiva, uma educação que respeita as diferenças, em que o instrutor deixa de ser um provedor de ideias, um provedor de informação, e passa a ser um facilitador. Porque, Marcos, uma coisa que eu acho muito bonita que Krishnamurti também colocava é que nós devemos desabrochar para o nosso potencial. Cada criança, cada jovem tem um potencial infinito, né? O David Bohm falava muito nisso, no potencial infinito. E o nosso trabalho como instrutores, como educadores, é justamente despertar esse potencial, criar as condições para que esse potencial possa se desenvolver. É que nem uma sementinha, né? Que você precisa criar as condições para que ela se torne uma árvore, as condições ideais de umidade, de temperatura, os nutrientes adequados, nem a mais nem a menos, os adubos, enfim, todos os estímulos adequados para que aquele potencial que já existe no interior de cada um
possa se expressar. Então, nós temos que respeitar as diferenças. E, como o Krishnamurti dizia, é fundamental a liberdade, né? Sem liberdade, nós não temos uma educação verdadeira, uma educação que promova esse desenvolvimento integrado. Pois é. E cada criança é única, né? O potencial de um é diferente da de outro, né? Então, cada uma tem que encontrar a expressão do seu próprio potencial e não aquela coisa de enlatado que o professor quer colocar igual em todas, né? Aí o que decora melhor, se sai melhor, aí vai ser o melhor, quer dizer, é o tipo da coisa estreita, né? Mas Às olha vezes, só essa. uma criança, às vezes, é muito boa no decoreba, tem boa memória, enquanto a outra é excelente em música, em arte, por exemplo, em ciências, mas não é bom em matemática. Então, Em relacionamento, né? relacionamento, nossa, isso é coisa fundamental. A educação emocional que tem a ver com relacionamento é colocada de lado, como se não fosse nada importante, né? Olha o que o nosso amigo fala. A educação moderna, desenvolvendo o intelecto, fornece teorias e mais teorias, fatos e mais fatos, mas não nos faz compreender o processo total da existência humana. Somos altamente intelectuais, desenvolvemos mentes astutas e vivemos num emaranhado de explicações. O intelecto se satisfaz com teorias e explicações, mas a inteligência não. E para a compreensão do processo total da existência, é necessária uma integração da mente e do coração na ação. A inteligência não está separada do amor. Então, você vê que essa educação de teorias e mais teorias que satisfaz intelectos astutos não tem nada a ver com a educação real, né? Essa educação que visa a compreensão do processo total da existência é necessária uma integração da mente e do coração na ação. Quer dizer, não é só teórica, na ação, no viver, na atitude, né? A inteligência não está separada do amor. O que você acha disso, Edu? Você tocou agora uma palavra-chave na educação, que é o amor, né? Sem amor, não é possível você viver com qualidade, você viver com aquela abertura que é tão fundamental para nós podermos nos relacionar de uma forma integral, profunda e comungar com a vida, comungar com os outros seres humanos. Acho que o amor é a chave de tudo, de tudo. O amor é que une, o amor é que faz despertar a criatividade. E essa integração só existe quando existe amor. Porque o amor assim, é a força da vida, é a força que nos une, que nos integra, que nos faz perceber que nós não podemos viver só para o ego, só para nós mesmos. E você vê que a nossa educação ela tem sido muito voltada para o desenvolvimento do ego, né? Eu lembro assim que na escola que eu fui educado existia uma competitividade muito grande. O primeiro da classe tinha um monte de regalias, enquanto que os que ficavam mais atrás, ou porque não se adaptavam, ou porque não tinham as mesmas facilidades intelectuais, às vezes tinham grandes potenciais na área artística, musical, ou qualquer outra, mas não se enquadravam exatamente naquele ritmo da escola, aqueles eram discriminados. Então, é algo assim que essa falta de respeito com o ser humano e com os jovens, com as crianças, né, é algo que está muito presente nas nossas escolas. E por isso que existe também tanta violência na nossa sociedade. Então, eu vejo que o amor é algo assim fundamental, né? Tanto que o que o Papa Francisco tem feito, né, é desenvolver uma economia centrada no amor. E praticamente todos os grandes instrutores, né, Cristo, inclusive, né, sempre falou: amai-vos uns aos outros. E isso aí é a base da religiosidade. Uma religião, uma educação que seja religiosa no sentido mais profundo, tem que ser
baseada no amor. Você não pode valorizar apenas o ego, né, querendo que você seja melhor, que você consiga superar os outros, seja o melhor da turma, seja o melhor orador, que obtenha as melhores notas, que, enfim, seja melhor também nos esportes. Cada um querendo ser sempre melhor do que os outros. Esse tipo de estímulo à competitividade acaba gerando guerras, separação, destruição, e a cooperação acaba sendo esquecida. Então, o amor é aquilo que restabelece a condição natural da existência, em que nós nos vemos como seres que fazemos parte de um todo maior. Nós fazemos parte da vida una, da vida universal. Nós vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta no nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que eu e Marco conversamos, dialogamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. E hoje o tema da conversa é ensinar e aprender. A educação, que sempre foi um tema que Krishnamurti valorizou durante toda a vida. Ele que fundou várias escolas e propiciou a oportunidade para muitos jovens questionarem e investigarem sobre a vida. Pois é, Edu, eu queria agora puxar para o sentido mais perto do tema ensinar e aprender. Se a gente conseguir fundir essas duas palavras, talvez a gente entenda o significado. Porque você não ensina sem estar aprendendo. O aprender e o ensinar, eles são um processo único. Olha o exemplo dessas lives nossas aqui. A gente vem falar sobre um tema que a gente não sabe. E a gente aprende na hora que está falando. Falando e compartilhando o que a gente está refletindo. A gente não está ensinando nada para ninguém. Porque a ideia de ensinar é sempre naquele sentido. O que sabe vai ensinar o que não sabe. Né? Sempre com esse ato aí. O que sabe vai ensinar o que não sabe. Isso, para coisas técnicas, é muito, muito fato, muito verídico. Você tem uma técnica, eu não tenho essa técnica, então você vai me ensinar essa técnica. Né? Então, nesse sentido, a coisa realmente acontece assim. Agora, técnicas, habilidades práticas, qualquer um pode aprender, pô. Né? Informação, qualquer um pode coligir. Não adianta você dizer, eu tenho a informação, você não tem, eu vou te ensinar. Não é assim. Agora, o aprender, que é esse processo vivo, esse processo, não tem nada a ver com acumulação de conhecimento. Né? Ele é extrair o sentido das coisas, da vida, das experiências, das relações, né? Do eu na gente e do eu no outro, né? Que dói pra caramba, do eu. Então, assim, o aprender é um processo vivo. E quando você está em relação verdadeira, não a relação de conveniência, de ajustamento, só daquela vida que vai aí lado a lado, mas que não existe essa interação interior de quem está descobrindo, de quem está tentando entender, de quem está explorando. Né? Então, na relação, existe um ensinar e aprender ao mesmo tempo. Né? Então, ninguém ensina ninguém. E o professor que se conscientiza disso, ele é apaixonado por aquilo que ele ensina, porque a cada vez que ele ensina, ele está aprendendo. Não é uma coisa pronta e acabada. Né? Porque se for só a transmissão de informação, o computador faz. Grava o vídeo e pronto, não precisa mais nada. Mas o ensinar ele vai muito além de passar informação. Né? Então, eu vou ler aqui. Deixa eu comentar um pouco isso, porque eu acho que essa sua colocação é fundamental. E sabe que existem algumas pesquisas
que mostram que a melhor maneira de você aprender é ensinando. Porque às vezes você estuda um livro, por exemplo, e aquele livro, né, está te trazendo uma série de informações, você memoriza algumas dessas informações, mas quando você começa a ensinar, você tem que se organizar mentalmente, né? Quando você vai falar sobre alguma coisa, algo diferente acontece na sua mente. Ela se organiza de forma a que aquilo que você absorveu de alguma forma, às vezes de muitas formas diferentes, inclusive, ela vai ser compartilhada como algo vivo, né? Então, esse ensinar é o momento em que você organiza a informação e para mim, existe até um processo mágico nesse momento do ensinar, porque é como se recebesse uma inspiração que complementa tudo aquilo que você reuniu de dados, de pesquisas que você fez, de estudos que você realizou. E no momento que você se oferece para ser um instrutor, para compartilhar aquilo que você sente no coração, e a verdadeira educação tem que partir do coração, algo mágico acontece. Você passa a falar coisas que você nem sabia que faziam parte do seu repertório, né? Às vezes você imagina que vai falar uma coisa e, na hora, o que surge na sua mente é algo muito mais grandioso, muito mais completo, né? Às vezes você ouve o que você falou depois que foi gravado, nossa, que interessante. Você aprende com o que você já falou, inclusive, né? Certeza. Isso acontece também. O momento é que faz esse processo de aprender e ensinar, né? Não é uma coisa de reter na memória, né? Então, assim, é como você falou, quando você tem que explicar alguma coisa, você tem que entender ela minimamente, senão como que você vai explicar, né? E nessa hora a mente se aprofunda, a mente penetra, a mente fica viva, fica ágil, né? Agora, o que não pode é haver a autoridade do eu sei, porque se houver isso, aí você já está querendo despejar alguma ideia, algum conceito, que são só informações, são só registros. O aprender ele é vivo, ele é dinâmico. Sabe, Olha o que Marcos, diz. eu lembro, assim, trazendo, baseado no que você falou também, eu lembro de uma palestra do Juan Vinhas, que acho que alguns de vocês conheceram, um argentino que era um verdadeiro sábio, né? Que para mim foi assim uma grande influência, especialmente logo que eu entrei para a Sociedade Teosófica. E ele dizia uma coisa que me impressionou muito. Quer dizer, quando você fala, se você não consegue expressar com clareza aquilo que você quer dizer, é que você não entendeu. Ou seja, assim, a maior demonstração de que você entendeu alguma coisa é quando você consegue expor com clareza aquilo que você entendeu. Eu achei isso aí muito interessante, né? Quanto mais você consegue expressar alguma coisa, melhor a compreensão sobre aquilo que você estudou. É curioso, não é isso, né, Marcos? Você, assim, a própria expressão do aprendizado é um novo aprendizado. É como se fosse uma consolidação do que você aprendeu. Não, e você veja, os temas que nós tratamos aqui são todos relacionados ao nosso viver, à nossa consciência. Então, às vezes, a gente fala coisas assim que naquele momento vem aquela percepção sublime. E aí é como você falou, depois você vai assistir o que você mesmo falou e vai aprender com o que você falou, né? Porque o viver ele é dinâmico, e não adianta a gente só ver e explicar. A gente tem que agir, é atitude na vida, né? Tudo que a gente fala aqui tem a ver com atitude na vida. E falar é fácil, às vezes, até ter uma visão, um insight, uma coisa, mas quando você vai viver, é que é o grande desafio, né? Então, a gente tem que aprender com aquilo que a gente fala, por incrível que pareça, né? E Não você que a vê gente, que você a vê gente esteja falando coisas fúteis ou falando da boca para fora, mas é que nessa hora a coisa fica mais clara.
no viver em si, às vezes fica um pouco nebuloso, um pouco disperso e tal. Na hora que você tem que explicar, aquela coisa vem acesa, né? E você vê, quando o professor consegue perceber isso, né, e ele age realmente como facilitador, e ele, através dessa troca, que é uma troca energética, né, esse ensinar, ele é dinâmico, né? Isso que é bonito. Você, quando está diante de um grupo de pessoas e você se propõe a compartilhar alguma coisa, você não traz realmente tudo pronto. Você está ali como facilitador, você está ali para estimular os aprendizes, os estudantes, a despertarem para aquilo que elas, de certa maneira, já sabem, mas que precisam trabalhar, precisam elaborar na sua mente e agregar novos elementos até criar um real aprendizado que precisa ser vivencial. Então, o professor ele vai, de certa maneira, estimular a garotada, a criançada, os jovens também, a investigarem, né? A buscarem as perguntas certas. Isso é uma coisa que eu acho muito bonita. Quer dizer, em vez de você já dar a resposta para as perguntas, porque na educação tradicional, antiga, né, o professor já trazia as respostas prontas para as questões fundamentais. E você tinha que saber aquela resposta certa para botar na prova. Agora, não. O papel do professor é apenas fazer a pergunta e deixa que o estudante busque a resposta. E a resposta, às vezes, não vem no momento, mas ela fica lá para ser investigada, né? Esse processo investigativo, segundo o Krishnamurti, é fundamental na educação, porque aí você vai olhar as coisas, vai observar a natureza, vai observar o seu relacionamento com as outras pessoas e a partir dessa observação, que é uma observação inteligente, aí sim você vai aprender. Então, o professor está sempre estimulando, fazendo perguntas, induzindo os estudantes a investigarem sobre a vida, a não passarem superficialmente sobre as coisas, a irem mais fundo, a investigarem realmente o significado mais profundo das palavras, dos acontecimentos, das suas sensações, observar a si próprio, observar os seus pensamentos e até mesmo meditar. Isso é uma coisa que não fazia parte da educação de maneira nenhuma no passado, mas as escolas do Krishnamurti e outras escolas que trabalham dentro dessa visão holística já trazem, inclusive, a meditação para a sala de aula. Isso é algo, eu diria, revolucionário até. Edu, essa revolução passa em a gente compreender que o local do conhecimento é um local bem relativo, que pode até inibir o aprender. Olha só o que ele fala. A mente que interpreta, que traduz, que tem uma tradição ou conhecimentos acumulados, essa mente é incapaz de aprender, porque está funcionando num estreito canal. Não é uma mente capaz de atuar, de aprender, cheia de energia e de vitalidade, porque só a mente que está aprendendo é nova. A mente nova pode ver as coisas de maneira nova, com clareza, rejeitar o que é falso e perseguir o verdadeiro. Então, esse processo, essa nova educação, vamos dizer assim, tem que ser visto o lugar da acumulação de conhecimento. Porque, a partir de um certo ponto, ela passa a ser um problema, uma dificuldade, já que, como ele diz, essa mente que aprende, ela é cheia de energia, de vitalidade, ela é nova, né? E aquela pessoa que é uma biblioteca ambulante é um repetidor mecânico, ela é um papagaio, então ela não está aprendendo, né? Ele fala assim, ó, o conhecimento se adquire, ao passo que o aprender é um movimento constante, que não é um processo aditivo ou aquisitivo. Por conseguinte, o movimento do aprender implica um estado em que a mente nenhuma autoridade tem.
todo conhecimento supõe alguma autoridade, e a mente que se fortificou na autoridade do conhecimento, de nenhum modo pode aprender. Então, aquele negócio dos gregos, né? Tudo que sei é que nada sei. Quando existe essa abertura, a mente é penetrante, ela vai fundo, porque ela está livre, ela está sem peias. Agora, o cara que está entulhado de conhecimento não vai ter essa agilidade para um questionamento não só mais profundo, mas até mais simples. Porque quando a gente complica demais, a gente perde a essência das coisas, né? Só mais uma última leitura. Estamos falando também de aprender acerca de nós mesmos. Aprender implica um movimento não acumulativo. Só há movimento quando há um constante fluir, uma forte correnteza. E aprender implica isso. Aprender não só acerca das coisas exteriores e de fatos científicos, mas também a respeito de si mesmo, porque o si mesmo é um ser que muda constantemente, é dinâmico, volúvel. Então, o si mesmo é um laboratório vivo, né? Então, o aprender não é só dos fatos científicos, né? Das coisas exteriores, mas aprender sobre a tal da integração, né? Das nossas reações, dos nossos medos, dos nossos travamentos, enfim, dos diversos fragmentos desintegrados e contraditórios da nossa consciência, integrá-los todos num todo harmônico, né? Isso é um desafio da vida, o grande desafio. É uma coisa muito essencial. Então, esse aprender, ninguém pode dar para a gente, né? A pessoa tem que ir peneirando até ela própria conseguir essa integração. Mas, se ela tiver muito cheia de saberes, meu amigo, ela vai ficar repetindo esses saberes, isso. As tais respostinhas. Aí vem um monte de respostinha para tudo, que não muda nada, você continua o mesmo, continua medíocre, com resposta para tudo, né? Então, como você falou, a pergunta é muito mais importante do que a resposta. Você fica com a pergunta, não se satisfaz com as respostas que pululam na mente, aí você vai aprofundando, vai mergulhando, vai desbravando. Agora, quando você se satisfaz com respostas, sejam elas quais forem, acabou a reflexão, a investigação, o aprendizado, né? Então, eu vejo que a forma com que ele coloca o educar e aprender é realmente revolucionária, porque enquanto só se deu valor ao conhecimento, agora se dá um valor relativo ao conhecimento, principalmente na parte técnica, né? Mas fora disso, ele, em exagero, passa a ser um problema. Então, nós precisamos compreender a nossa mente para não ficarmos conquistando, somando, acrescentando, né? De maneira que a gente possa estar sempre aprendendo. Você vê, Marcos, que não é à toa que nós podemos considerar que a profissão mais nobre, mais importante que existe é de educador, de professor. Porque o professor ele tem que ter uma preparação muito grande para ele poder estar, vamos dizer assim, com a mente sã, com a mente equilibrada e com abertura para poder, a abertura e a sensibilidade para poder dar de si, né? Em termos de compaixão, de amorosidade, de escuta, né? Esse é um outro dom fundamental no ensinar, é aquela escuta ativa, né? De você perceber a necessidade de cada estudante, de cada aprendiz e estar ali naquela relação profunda, né? Aquela relação amorosa, compassiva, cooperativa, estimulando ao mesmo tempo que haja também uma interação entre todos os estudantes, eles busquem juntos a verdade. Essa é uma arte também, né? Que nós temos que aprender na escola. Que a escola é o espaço que você aprende junto com os outros. A cooperação
ela só é possível quando você trabalha em grupo, né? No budismo tem aquele conceito de sangha, né? É a comunidade dos monges. Mas a gente pode extrapolar esse conceito de sangha para a escola, no sentido de que a escola é o espaço, um ambiente em que nós vamos descobrir as grandes verdades da existência, não individualmente, mas juntos, como um corpo de pessoas que estão investigando. Então, você vê que nas escolas de Krishnamurti, algumas escolas mais avançadas, né, você cria grupinhos de estudantes que sentam em torno de uma mesa e aí o professor chega com uma indagação e eles vão pesquisar, pode até usar a internet sem problema nenhum, mas eles vão coletar informações, processar, investigar e tentar chegar a uma visão que seja maior do que a visão individual. Diz assim, a inteligência coletiva ela é maior do que a inteligência de cada pessoa individualmente. Então, o professor tem que também trabalhar para fazer com que essa inteligência coletiva emerja. E isso é algo fundamental, né? O professor despertar essa inteligência coletiva e a individual também, né, que faz parte da coletiva, sem querer interferir, sem querer colocar a sua visão como mais importante do que as percepções que cada estudante tem, né? Então, Krishnamurti dizia que era muito difícil conseguir professores que já tivessem essa visão holística, essa visão da cooperação. Então, ele chamava pessoas de boa vontade que queriam aprender juntos. Então, os professores, aquele conceito, né, de ensinar aprendendo, eles, ao longo do processo de ensinar, eles estavam também absorvendo um pouco do que o Krishnamurti procurava transmitir. E o Krishnamurti sempre teve muitos momentos que conversava com os professores. Os professores traziam as dificuldades, as questões que eram colocadas sobre, né, o relacionamento em sala de aula, e ele fazia, não trazia respostas, ele nunca trazia respostas, ele investigava junto com eles, né? Isso que é bonito, né? Você nunca trazer soluções prontas, mas deixar que a sabedoria possa emergir. Estamos chegando ao final do nosso programa, Diálogo sobre a Vida, e eu convido a todos para assistir esse programa no nosso canal no YouTube. Se você ainda não está registrado no canal do YouTube na União Planetária, por favor, se inscreva e clique no sininho para receber os últimos vídeos e esteja conosco, né? Você tem acesso através do canal Suprem, uma quantidade muito grande, não só dos vídeos desse programa Diálogo sobre a Vida, mas de muitos outros vídeos. Então, até a próxima. Estamos juntos.